Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 11 em diante. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é amor do que o nosso coração, Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fizemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deus sempre nos alerta em sua palavra para fazermos o bem para as pessoas e não ficarmos de braços encruzados quando vermos alguém com alguma necessidade. E aquele que faz o bem a seu próximo, ele tem o amor do Senhor dentro de si. O que mais desagrada a Deus é um coração duro, é uma pessoa de coração mau, que ela age com perversidade, ela, se puder, ela atrapalha a vida do outro, ela tira o outro do foco, ela faz tudo para ver a queda do seu irmão. Quando Caim matou o seu irmão, ele estava com muita raiva, porque o seu irmão era um justo. Ele fazia as coisas certas e ele fazia tudo para agradar a Deus, e ele conseguiu agradar a Deus. E aquele irmão, ele ficou tão chateado, tão indignado, a raiva, o ódio tomou conta do coração dele, e ele não aceitava que o que ele fez para Deus não chamou a atenção de Deus, mas o que o irmão fez chamou a atenção de Deus. Então, aquelas pessoas que guardam mágoa, que guardam ressentimentos e que elas falam: eu não quero nem saber da vida do outro, o outro que se vire com seus problemas.
eu não tenho por que ajudar ninguém. Cada um procure fazer o que é seu. Essas pessoas, elas não têm um bom sentimento dentro delas, porque não devemos viver uma vida com egoísmo. Isso chama-se egoísmo e outras coisas mais perigosas, porque essa pessoa, ela está dando lugar para que o inimigo haja na vida dela, para que ele tenha como trabalhar na mente e no coração dela. Por isso que tem muitas pessoas que têm um coração duro, um coração mau. Eles até às vezes em relacionamentos conjugais, uma pessoa ela tem um coração bom, a outra tem um coração duro, um coração perverso. Então ela não suporta a bondade do cônjuge. Ela quer destruir aquela bondade porque ela tem um coração duro e ela é usada pelo inimigo para destruir aquele que tem um bom coração. Por quê? Que muitos relacionamentos não dão certo ou muitas pessoas sofrem anos a fio porque elas não entendem. Elas falam, mas o que é que eu faço? Quanto mais eu faço para agradar o cônjuge, o marido ou a esposa, mas ele maltrata, ela maltrata, humilha, não se sente bem, não quer que aquela pessoa faça amizades com ninguém, ela quer ser o centro das atenções, ela quer ser bajulada, porque amada ela não vai ser. Um amor verdadeiro ela não vai ter, porque uma pessoa que maltrata, ela vai conseguir que a outra sinta medo, sinta revolta, o tempo vai passando e vai juntando tudo quanto é de coisas ruins no coração de uma pessoa justa por causa de uma pessoa má. Só que a diferença é, como ela tem um coração bom e ela é uma pessoa justa, ela perdoa com facilidade. Por isso que as pessoas falam, como que uma pessoa, eu vou dar exemplo de mulheres, como que uma mulher perdoa tão fácil aquilo que o marido faz de ruim para ela. Bate, humilha, tortura e depois ela perdoa. Como pode? É porque ela é uma pessoa justa, ela tem um bom coração, ela não guarda mágoas, ela pode até estar em sofrimento e se sente angustiada, mas ela até se pergunta, mas por que comigo? Por que faz isso comigo? Se eu trato tão bem, se eu faço tantas coisas boas e ainda amo essa pessoa? Ela faz essa pergunta, por que os outros relacionamentos dão certo e por que o dela não dá certo? Mas não é culpa sua. Se alguém que está ouvindo esta oração passar por situação de violência doméstica ou até perseguição em qualquer lugar, entenda, você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você, porque você é uma pessoa boa, você perdoa as pessoas com facilidade, aí chamam essas pessoas, quem não conhece a palavra de Deus, chama essas pessoas de pessoa boba, de inocente, de que elas não têm um amor próprio. Só que o sentimento que ela carrega dentro dela é um sentimento muito poderoso, é uma força muito grande. Geralmente são pessoas resilientes e pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, têm o temor do Senhor e quer levar uma vida, ela quer transformar o outro. Ela ama aquela pessoa e ela quer transformar a vida daquela pessoa. Ela não tem aquele amor para cuidar de si, ela tem um amor para cuidar do outro. Ela se sente até culpada com os erros do outro. Ela acha que está fazendo algo errado e por isso que aquela pessoa, ela não tem a transformação. Só que me escute, preste atenção, você tem que ter amor pela sua vida também
e pelos que o cerca e depende de você. Você não vai mudar um coração perverso. Esse é o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E se a pessoa que é perversa ela não aceitar a transformação, nem Deus vai mudar o coração dela, a perversidade dela. Deus se afasta dela. Então o que é que acontece? Onde acontecem muitas tragédias, infelizmente, porque a pessoa que é justa, ela não tem coragem de fazer maldade, mas ela não entende que ela também corre risco, porque o inimigo, ele está usando aquela pessoa para matar, para destruir, para fazer coisas terríveis com a vida de pessoas boas. Porque ele quer, o trabalho do inimigo é destruir pessoas boas. As ruins, ele já as tem. Ele não anda em busca das pessoas ruins. Ele já as tem. Então, ele vive em busca de destruir vida dos inocentes, vida de crianças, vida de pessoas que têm propósitos de Deus, que têm o temor do Senhor, que quer fazer boas coisas aqui na terra e que tem um bom coração. São esses, por isso que muita perseguição na vida de pessoas boas. Aí você fala, não, assim nem vale a pena ser bom. Claro que vale a pena ser bom. Você tem a proteção do Todo-Poderoso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é maior do que o inimigo das nossas almas. Ninguém pode mais do que Deus. Então, quando você agrada a Deus, como diz na palavra do Senhor, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Você imagine, agora eu te pergunto, não vale a pena ter um bom coração, não ter condenação dentro de si, porque errar, todos nós erramos, mesmo aquele que tem uma vida muito reta, muito contrita, muito fervorosa e que ama a Deus sobre todas as coisas e que faz tudo certo, uma hora ele erra. Todos nós erramos, mas não erramos porque gostamos de ficar no pecado, de errar. Erramos porque somos humanos, mas nos compadecemos com a dor do outro e não queremos fazer mal nem para aqueles que nos odeiam. Nós temos que desejar o bem para aqueles que nos odeiam. Então, você pede ao Espírito Santo que limpe seu coração, limpe sua mente. Aí vou repetir para ficar bem claro para você. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando uma pessoa ela sabe que ela está fazendo algo errado e ela se arrepende de todo o coração, ela tem o perdão e ela volta para o caminho certo e ela está justificada diante de Deus, porque Jesus morreu por nós para nos libertar da condenação do inimigo. Então, se você acha que você não merece e que você está passando uma vida ruim porque você fez coisas erradas no passado, peça perdão a Deus, ore a Deus, viva uma vida diferente, porque é assim que fazemos. Antes de conhecer a palavra, antes de sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós, claro, somos humanos. Quantas pessoas saíram de lugares terríveis, usuários de drogas que se arrependeram, pessoas que fizeram mal para o seu próximo, muito mal, se arrependeram, pessoas que estão nas prisões, se arrependeram dos seus pecados, da maldade e vivem uma vida totalmente diferente da que viveram, e elas têm chance com Deus e elas
renovam a vida dela e tem um arrependimento. Mas tem que ser ela que tem que se arrepender. Não adianta você ficar só orando por uma pessoa que ela não quer, que ela fica zombando das coisas de Deus. Ela está sendo usada pelo inimigo. Então você pega um cesto, você vai encher um balde de água, carregando água no cesto, você nunca vai conseguir. É o trabalhar do Espírito Santo quem convence. Nós não convencemos o outro quando ele tem um coração de pedra, quando ele tem um coração duro. Só Deus é quem convence. Mas você tem que cuidar de você, seja em qualquer lugar. Ore por você, ore pelas pessoas, ore por aqueles que estão cegos espiritualmente. Vamos pedir a Deus que tire as nossas vendas dos olhos espirituais e que tire as vendas dos olhos espirituais daqueles que não enxergam que o mal está destruindo a vida deles e usando eles para destruir outras vidas. E depois a recompensa é terrível na vida daquelas pessoas, porque viver a eternidade longe de Deus, só no sofrimento, ninguém deveria buscar o mal, porque quem busca encontra. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, nos ensina a cuidarmos bem de nós e de todos ao nosso redor e nos afasta de toda maldade humana e espiritual. Ore pedindo a Deus para que pare com as perseguições na sua vida. Mas você tem que entender quando é uma perseguição do inimigo para destruir a tua vida. Porque você tem propósito de Deus. Quanto mais você é perseguido, mais você entenda que Deus tem coisas boas, coisas grandes para você. Então saiba pedir a Deus. Saiba pedir. Fale, Senhor, eu sei que o Senhor é meu Pai. Estou te pedindo perdão dos meus pecados. Me capacita, me põe de pé diante de todos aqueles que me odeiam e tira as ciladas do inimigo da minha vida e da vida da minha família, em nome do Senhor Jesus. E peça por aqueles que te odeiam. Fale, Senhor, eu entrego todos aqueles que me perseguem. Cuida deles, Pai, e perdoa. Eu quero o bem deles, mas afasta de mim em nome do Senhor Jesus. Afasta, Pai, e me dá a paz do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento. Quando você entender que você tem um Pai, que Ele é todo poderoso e que Ele cuida daqueles que o buscam e daqueles que faz a vontade, que tem o temor do Senhor, você se sente uma pessoa segura, uma pessoa renovada. Você vai entender o seu valor, o valor que Deus dá, a preciosidade da tua vida. É muito precioso uma vida para Deus, é muito preciosa. As pessoas, elas vivem sem entender o valor que elas têm para Deus. O valor que tem. Você é pai, você é mãe, se não for, mas você tem um pai ou uma mãe que você ama muito. E essa pessoa não tem valor para você? Se você é pai e mãe, você ama seus filhos não têm valor para você? Agora imagina Deus, o amor que Ele sente por nós e como Ele quer que tenhamos um coração bom, um coração amoroso com todos, porque é assim que Ele nos ensinou e quem é filho, ele demonstra as raízes, ele está enraizado no Pai. Ele não está desgarrado, ele não está fora da árvore da vida. Ele está conectado com o Pai dele. E ele tem todas as características do Pai. Ele tem um bom coração, ele vai seguir os ensinamentos do Pai. Quantos filhos se deram bem nesta vida porque seguiram os ensinamentos do Pai
carnal do pai aqui na terra. Meu filho, faça isso. Estude, se forme, conheça o mundo, viaje, faça coisas boas, seja o melhor em tudo, faça sempre o bem, sem olhar a quem. Quem seguir os conselhos de um bom pai, ele sempre se dá bem. Ele dorme bem, ele acorda bem, porque ele sabe que está fazendo as coisas certas, ele sabe que está progredindo na vida e ele não vai aceitar que o mundo diga que ele não presta, porque ele sabe que ele tem valor. O que me salvou de muitas coisas e me trouxe até aqui foi os ensinamentos que o meu pai passou para mim. Eu não conhecia ainda como eu conheço, estou conhecendo a palavra do Senhor. Mas meu pai, Deus me deu uma família maravilhosa, os meus pais. Meu pai e minha mãe me ensinaram coisas que até hoje eu levo para a minha vida. Então, aquilo que meus pais me ensinaram foi o que me sustentaram. Primeiro Deus, porque Deus acima de tudo e todos, Deus me sustentou. E quando eu perdi meus pais, eu fiquei órfã, eu tive uma estrutura para viver num caminho que meu pai me ensinou, que minha mãe me ensinou. Então, eu tive quedas, eu pequei muito, eu errei, mas toda a confiança naquele amor que eles tinham por mim, pela minha pessoa e que eles acreditavam em mim, foi isso que me segurou. Deus colocava sempre na minha mente que meus pais me amavam muito e que eu tinha que honrar os meus pais aqui na terra. Então, a partir daí, eu entendi que eu não estava mais sozinha, que eu tinha um pai no céu que estava falando comigo. E eu busquei a intimidade com ele e estou aqui, sempre dando o meu testemunho de como Deus é bondoso, misericordioso nas nossas vidas e como é bom fazer o bem. Não se arrependa. Quando você fizer o bem para alguém, se você for caluniado por aquela pessoa, se você for frustrado por aquela pessoa, se você se decepcionar com aquela pessoa, não fique triste. O importante é o bem que você fez. Você vai dormir em paz, com certeza absoluta. E se não dá para conviver com aquela pessoa, é melhor ficar longe, é melhor sair daquele ambiente, ficar longe daquela pessoa, do que estar magoando o seu coração todos os dias. Que graça tem em um cristão, em uma pessoa que tem fé em Deus, que crê em seu Pai, que ela se ama, que ela é uma pessoa boa, gosta de fazer o bem e ela está em um lugar que ela é torturada mentalmente. Que ela fica ali e o outro tortura. Isso não é só em violência doméstica. Tem vários lugares que o inimigo usa pessoas para torturar as outras. Às vezes, como eu falei ontem, na oração de ontem, às vezes em igrejas, não deveria, mas tem os perseguidores. Às vezes é no trabalho, às vezes são escolas. Quantas pessoas passam por perseguições, bullying em escolas? Quantos jovens já morreram por causa de perseguição? E temos que orar a Deus, temos que pedir a Deus. Quantos jovens tiraram a vida dos outros por causa de bullying nas escolas? Falta de oração, falta de amor ao próximo. Você ensine a seu filho na sua casa a amar o seu próximo da maneira que ele é. Vamos ensinar, vamos passar para a nossa geração. Às vezes uma mãe e um pai fala: a mulher tem que obedecer ao marido. Se não obedecer, é bom que fique de castigo e que meu filho faça mesmo com ela o que deveria ser feito. O homem se sente todo cheio de poder para poder bater, trancar uma mulher dentro de casa e se sentir dono, um carrasco da vida dela, porque ele escutou muitas coisas desde a infância.
sobre mulheres, que os homens tinham que dominar, que homem não pode lavar uma louça, que o homem que chega em casa, que não encontra uma comida pronta, é que a mulher não vale nada, e começa por aí incentivando os filhos, e os filhos vão crescendo, os homens com aquilo na cabeça, que eles mandam, que eles comandam, e às vezes eles têm um coração bom e eles são transformados, porque não se engane, nós somos criados e fazemos e copiamos o que os nossos pais nos ensinam. Então dê bons exemplos para os seus filhos, não fique rindo das pessoas na frente dos seus filhos. Aí seus filhos vão cometer bullying nas escolas, seus filhos vão querer mandar na vida dos outros. Não, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você não tem que aceitar isso, aceitar aquilo. Aí a criança entende que ela pode manipular, que ela pode mandar na vida dos outros, e ela cresce e ela vai ser um manipulador, um dominador, e ela está sendo usada pelo inimigo, pelo que ela aprendeu. É diferente. Ser forte e corajoso é uma pessoa resiliente, uma pessoa que não desiste das coisas dela, é uma pessoa que tem amor pela vida do próximo, ela luta pela vida dela, pelo propósito dela, ela ajuda pessoas. Essa é uma pessoa forte, é uma pessoa que se compadece com a dor do outro, é uma pessoa justa que faz as coisas certas, e não é aquela pessoa que, para ela se dar bem, ela tem que maltratar o outro, ou ela tem que apontar o dedo na cara do outro. Ou porque ela tem uma posição melhor, ela fala, eu que mando, você tem que me obedecer, porque quem manda sou eu, quem põe o dinheiro em casa, você é meu dependente. Ou pessoas no trabalho que passam humilhações porque elas elas trabalham num cargo que precisa se submeter a seu superior, e aquela pessoa que está no cargo superior, ela usa aquele cargo para humilhar as outras pessoas. Devemos ter um coração bom que agrada a Deus, e na hora da precisão você tem o seu socorro. E tudo que você pede a Deus, Deus concede. Se for justo, se for agradável aos olhos do Senhor, Ele te concede. Seja justo, seja bondoso, seja misericordioso até com aqueles que te odeiam. Isso não significa que você vai baixar a cabeça e deixar que todos odeiem de você. Você é muito valoroso. Se ame, se olhe no espelho, se goste da maneira que você é. Deus procura corações bons para abençoar aqui na terra. Tem um bom propósito. Se afaste de pessoas que maltratam você. Você tem que ter amor pela sua vida. Você vai morrer como era antigamente. As pessoas ficavam no tronco, olhava de cara feia para alguém, não podia, porque eram escravos. Não somos escravos mais. Ninguém é mais escravo. Acabou a escravidão e Jesus veio para nos salvar. E o mundo já não aceita mais escravidão, seja por cor de pele, seja por falta de dinheiro, seja por condição social, qualquer coisa. Acabou a escravidão. Somos filhos e filhas amadas do Senhor. O que Deus busca é um bom coração. Limpe seu coração, tenha um bom coração e receba as vitórias do Senhor em tua vida. Não sou eu que estou prometendo, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta atrás. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O que você está esperando, vitorioso, vitoriosa? O que você está esperando para dar glórias a Deus e começar a agir diferente na sua vida? Comece a fazer o bem na sua vida e depois distribua esse amor que você tem dentro de você. Distribua bondade com as pessoas, seja em palavras, seja em atos e em ações.
Põe a bondade para fora, não esconda, não fique dizendo, mas se eu for bom, as pessoas vão aproveitar de mim, vão aproveitar se você deixar. Não confunda bondade com falta de entendimento. Seja bom, ajude ao próximo, mas se afaste de pessoas que te maltratam. Seja em que ambiente for, se valorize, se ame. Quando você se ama, você ama seu próximo e você faz bem aos outros. Se olhe no espelho, cuide bem da sua saúde, cuide bem do seu íntimo. É de dentro para fora que Deus quer, é do nosso coração. E se você tem um bom coração, você tem a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você tem mágoa do seu coração, no seu coração, peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele tira todo o lixo que o mal colocou dentro da sua mente e dentro do seu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo e se afaste de pessoas más. E isso não é obra para você, é para Deus, é para o Espírito Santo. Ore por ele, ore por ela que tem um coração mau e entregue na mão de Deus e peça o bem para essas pessoas. E viva sua vida em paz. E vai fazer teus pedidos para Deus. Pede a Deus que te use na vida de pessoas e você vai ver quanto você vai crescer aqui na terra. Você vai viver a bondade do Senhor. Quer a prosperidade de Deus? Tenha um coração bom e obedeça os seus mandamentos. E seja feliz, seja próspero, seja vitorioso e ande de cabeça erguida, amando a todos os pequenos, a todos que dependem de você e a todos que procuram. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos provisão, Pai, para cuidarmos bem das nossas vidas, nossas famílias e ajudarmos a todo aquele que necessita de uma palavra, necessita de um pão, necessita das vestes, necessita de uma oração, necessita de saúde. Pai, em nome de Jesus, usa teus filhos, usa os justos aqui na terra para ajudar a quem precisa e para tirar do fundo do poço aquele que precisa de uma mão. Senhor, em nome de Jesus, forma o teu exército do bem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, une as pessoas que são boas. Capacita-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus, para te agradar e termos uma vida de fartura para abençoar milhares de vidas. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.